Eu sou pastora Idélcia, mais conhecida como a pastora Dete. Eu praticamente fui criada aqui nesse lugar, moro aqui desde criança, já fazem mais de 30 anos, foi mais de 30 anos. Meu nome é Odair Lima, eu sou pastor da família Aba aqui de Nova Santa Rita. É uma igreja que tem expandido e crescido, a igreja que tem alcançado vidas. Somos casados há praticamente 28 anos, fará dia 11 de maio, 28 anos. Temos 3 filhos, Pedro Henrique, casado com a Marielle. Temos o neto, o Nicolas, e temos também a Sara e o Rafael José. Nós nos convertemos no ano de 2001. Ali que o Senhor realmente arrebatou o nosso coração. Ali realmente, nesse ano, nós nos entregamos e a nossa vida começou a mudar. E Deus nos chamou para o Evangelho, né? Eu era filho de... Minha mãe era assembleiana, mulher crente, mulher de oração. E quando a minha esposa foi para a fé, eu acabei indo também, né? Sempre houveram profecias a respeito das nossas vidas, sabe? Eu não podia passar num lugar que tinha um profeta. Eu me lembro da estação Canoas, na estação central. Uma mulher chegou e disse, olha, eu te vejo pregando para multidões de pessoas. Eu te vejo pregando em estádios de futebol. E eu pensei, meu Deus, essa pessoa o que ela tá falando, né? Porque eu nem crente era ainda. Mas as coisas foram acontecendo, né? Então faz um ano que Deus nos direcionou para Nova Santa Rita, para constituirmos um ministério que pudesse cuidar das famílias, que pudesse atrair a presença do Espírito Santo, sabe? E pudesse ter liberdade dentro do culto, liberdade de culto, de adoração, restaurando a adoração, a santidade no altar. Recebemos um chamado de Deus, então, para começar um novo ministério. Então, a gente decidiu, por uma direção do Senhor, de fazer o nosso culto aqui. Tá fazendo um ano agora que a gente fez o primeiro culto aqui nessa árvore. E ela simboliza muito pra gente, porque era o teto que nós não tínhamos teto. Chamamos as pessoas, fizemos o culto às 17 horas, que seria um tempo, não seria tão quente e não seria noite, porque nós não tínhamos iluminação aqui ainda. Porque há uma história nesse lugar, uma história que a gente viveu aqui, uma história de provação, de dor, uma história de vergonha. Mas havia um propósito para isso, não era apenas um lugar aleatório. Foi no dia 3 de agosto de 2015, aqui nesse lugar que eu fui criada, que eu vivia dentro desse açude, eu e minhas irmãs e amigas, né? Então nesse dia aconteceu o acidente do nosso filho, do Rafael José, o Rafinha. A gente veio para cá para plantar uma árvore e eu estava dentro de casa conversando com a minha irmã e o pastor Odair saiu para plantar uma árvore no nosso terreno. Eu pensava, mas tem essa água tão linda, essa grama, mas precisa de uma sombra. Então fui no Novo Hamburgo, ganhei umas mudas, né? De árvore de sombra e a gente veio plantar aqui. Que foi ali que eu esqueci. Que eu deixei o Rafa com a mãe dele lá na casa. Na minha cabeça eu deixei com ela. E ela pensou que ele veio comigo, então eu tava plantando a árvore ali. E aí, depois de um tempo, a gente deu falta, o meu sobrinho deu falta, e tia Dete, onde tá o Rafinha? E eu, pra mim, tava com o pai dele, plantando a árvore, tinha certeza disso. Depois ele voltou e disse, tia Dete, onde tá o Rafinha? Eu disse, já te falei que tá com o pai dele. E aí o Lucas veio correndo e gritou, tio, o Rafa tá aí. E eu falei, não tá. Aí já bateu o pavor, né? A gente saiu correndo aqui e a gente encontrou o Rafa ali caído no açude. Ele tava boiando já. E isso é questão de 3 ou 4 minutos. Eu tirei o Rafa e eu fiz os procedimentos para socorro. Eu clamei para Deus. Essa questão do determinismo a gente ainda cria, sabe? Determina. Vida, volta. Aí a gente fez de tudo. E eu era muito crente. Na hora eu cheguei a pensar, será que eu tô em pecado? Eu oro pelas crianças da igreja, eu oro pelas pessoas. E o meu filho tá aqui e não volta, e não voltava. Quando eu vi aquele grito dele desesperado, eu já fui chorando, já fui dizendo, Deus, não pode ser, Senhor. E quando então eu fui conseguir chegar no lugar, ele já estava ali, o Odair já tinha tirado ele da água, já tinha feito a respiração, e eu já vi, e eu vi que ele estava morto. Na hora que eu olhei para ele. E ali então a gente clamou, a gente chorou, e é como se Deus estivesse dizendo, é isso que eu tenho para você.
vocês hoje. É isso que eu tenho, não... É isso. Pediu por socorro, as pessoas nos ajudaram. O Douglas era militar na época, né? Ele tentou fazer também os procedimentos. A gente colocou ele no carro, foi pro posto de saúde. Chegando lá, eu entreguei ele nas mãos do médico e falei assim, revive ele, que eu vou orar aqui. Eu me ajoelhei, lembra desse? Veio uma enfermeira e disse, não pode orar aqui, não pode ficar aqui dentro. Eu só quero orar, não estava nem olhando o procedimento, porque eu imaginava que ele ia dar choques e tal, para trazer ele de volta. Aí aquela técnica de enfermagem veio, não pode ficar aqui dentro, pai, espera lá fora. Eu disse, tudo bem, mas eu só estou orando, mas... disse para ele fazer logo o procedimento. E aí ela disse, não pode ficar aqui. Ela começou a gritar. Esse moço não está entendendo o que está acontecendo. E aí eu saí para fora e fui tentar orar no corredor. E ela disse, não pode orar aqui dentro. Era uma luta espiritual. Naquele momento parece que era chegada a hora das trevas, né? E aí é o dia da humilhação, o dia da vergonha, né? Então vai lá para fora. Aí eu fui, mas ela fechou a porta. Mas na recepção tem aquele vidro, né? Onde atendentes ouvem a gente, né? Então eu tinha fé que se eu colocasse a mão dentro daquele e apontasse para o lado onde estava o médico estava fazendo procedimento para trazer ele de volta, o poder da minha mão ia lá, né? E eu coloquei a mão ali. Quando eu coloquei a mão ali, acho que eles pensaram que eu era louco, né? Porque ninguém era crente. E eles chamaram a polícia. E eu só queria ficar orando com a mão estendida. Então, chamaram a polícia e aí eu encontrei na rua, então não pode orar aqui também. Então eu encontrei um lugar, tinha um lugar que eles colocavam os lixos no posto de saúde. Aqui do lado eu posso orar. No pátio lá fora, lembra? Eu fui lá e ajoelhei e disse, Senhor, me leva no lugar. Eu posso entregar minhas pernas, a minha audição. Sei lá, fiz tanta proposta para Deus que Deus não respondia nada, né? 40 e poucos minutos aproximados depois, nos deram notícia que ele havia chegado sem vida no posto de saúde. É um dia indescritível que não há explicação para esse dia. É um dia que a terra sai debaixo dos teus pés. É como se a gente clamasse e o Senhor estivesse bem longe. Eu sentia, só que eu sabia que Ele não estava longe, porque o Senhor diz que estaria conosco todos os dias. Então eu cria nessa palavra que Ele estava ali, mas eu não sentia. Deus então levou nosso filho. A gente compreendeu que Ele dá e Ele leva. No velório, naquele tempo no sepultamento ali, no tempo com Ele que a gente teve de despedir ali na igreja, pediram para mim falar alguma coisa, só me veio a passagem de Jó, né? E eu consegui levantar porque eu não chorava, eu não ficava desesperado, eu só sentia dor no corpo, perdi as forças. E aí eu falei assim, consegui dizer aquela frase de Jó: Deus deu, Deus levou, bendito seja Deus. E foi um sinal, assim, muitas pessoas foram na igreja naquele dia, muitas pessoas se arrependeram de seus pecados. Eu me lembro de um casal que estava separando, não vou separar mais, olha o que vocês estão passando. A igreja foi para dentro da minha casa, os irmãos da igreja em si, cuidando da gente. A gente viveu aqueles dias assim de sofrimento. O único consolo assim era a palavra de Deus, era a Bíblia. Eu levantava de manhã, parecia assim, foi um sonho. Não, o Rafa tá ali. Olhava no berço, não tava. E aí eu ia pro banheiro, me lembro que eu abria a Bíblia. E aí toda a palavra se fazia muito viva. Nunca Deus falou tanto com a gente como naqueles dias. A gente abria a Bíblia e o Senhor falava conosco. O Senhor falava conosco todos os dias. Todos, Salmo 139, todas as palavras que a gente abria, falava de uma forma especial, reveladora conosco. E ali a nossa fé, eu creio assim, que a nossa fé, a minha identidade, pelo menos em Cristo, ela foi estabelecida. Já era convertida há muitos anos, né? Desde 2001 sou convertida, nós somos convertidos. Mas ali a nossa identidade em Cristo, ela foi estabelecida. Porque em nenhum momento a gente, Senhor, a gente não está entendendo ainda, mas a gente confia. Porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E a gente confiava, Senhor, se foi a Tua vontade, a gente aceita, mas não é fácil. Dizer que a gente aceita é uma coisa, mas a Tua alma e a falta e tudo mais, e dar conta daqueles dias que se seguiram, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. Eu lembro que a gente se suportou, eu estava sem pregar já há uns 30 dias, uns 15 a 20 dias na verdade, né? Eu nem na igreja, fiquei sabendo que a igreja estava diminuindo as pessoas também. Eu falei, não Deus, eu volto a pregar então.
mas eu só volto se o Senhor fizer 6 milagres. Eu pedi pra Deus, eu tava tão assim, pensando assim, não, Deus, eu não vou te servir por metade, eu não vou... O Senhor levou meu filho, mas eu não vou ser qualquer pastor. Nova Santa Rita, vem aí uma nova igreja. Eu sou a Cadine, o meu testemunho ele é sobre a cura da minha pressão. Eu até os meus 25 anos eu sempre tive a minha pressão normal e depois da gestação do meu filho, então eu desenvolvi a pressão alta junto com uma gestação de risco, eu tive síndrome de HELP. Então teve um culto que o pastor Odair, ele durante a ministração, ele falou assim que Deus estava naquele lugar curando naquela noite. Então naquele momento eu tomei posse da minha cura, coloquei a mão no meu coração enquanto o pastor ministrava a oração, declarando cura sobre toda a enfermidade. Então eu não, no primeiro momento, eu não identifiquei que eu estava curada. Mas aí se passaram alguns dias e eu me senti muito mal, eu tive um mal-estar muito grande e eu achei que eu estava tendo um infarto. Assim, sintomas, assim, o meu coração, ele estava apertado, muita dor na nuca, todos aqueles sintomas da pressão alta eu estava sentindo, um mal-estar muito grande, tive vômito e então eu fui para o hospital naquela noite. Só que, para minha surpresa, não era nada disso, na verdade eu estava com sintomas de uma virose. E a minha pressão, ela estava baixa, muito baixa. Naquele dia, então, daí eu e o meu esposo, nós conversamos e oramos. E eu me lembrei daquele dia que eu tinha pedido para o Senhor me curar naquela ministração do pastor Odair. Então, hoje fazem 5 meses que eu estou completamente curada, minha pressão totalmente estabilizada. Porque eu fui curada pelo Senhor naquela noite, aqui na Igreja Família Aba. Meu nome é Camila. Estou com a minha família, o Osmar, minha esposa, Ana Laura, minha filha. O meu esposo já conhecia Jesus, então ele sempre orava muito por mim. Porém, eu era um pouco mais relutante, relutei bastante. Até que um dia eu fui convidada, e com um abraço muito amoroso, por um culto na Praça da Bíblia, onde iniciava a Família Aba. E lá a gente foi muito bem recebido. E na ministração do pastor Odair, no momento, durante o louvor, ele perguntou se alguém ali queria aceitar Jesus, e aquele momento foi o momento que nos tocou profundamente. E foi o momento que o mais poderoso que eu senti o Espírito Santo tocar profundamente na minha vida e na vida do meu esposo, e a gente aceitou Jesus. Meu nome é Fernanda e o meu testemunho é sobre o meu filho Augusto. Ele ainda bebê, ele foi diagnosticado com alergia à proteína do ovo. Quando ele foi encaminhado para um hospital de clínicas lá em Porto Alegre, que é para quem tem alergias severas, né? Então, ela falou que ele não ia poder comer, nunca, nada que aconteceu. Teve duas situações que ele teve o contato por nosso descuido, aconteceu. Por mais que a gente cuidasse muito, acabou que tendo esse contato. E ele teve por 2 vezes um choque anafilático. Eu conto pra todo mundo que foi Deus que fez. Foi que o Guto, ele pedia: mãe, quero que Jesus me cure, mãe. Então a gente orava sempre insistindo, batendo ali na porta, dizendo: Jesus, cura o Guto, cura o Guto, cura o Guto. E simplesmente aconteceu. Durante os cultos, o pastor sempre nos ensinou a gente clamar, orar pelo milagre, a provocar o milagre. Então, a todo chamado, eu trazia o Guto e a gente orava na igreja, orava em casa. A gente nunca deixou de pedir ao Senhor a cura. E o ano passado, mais pro final do ano, eu senti no coração que a gente deveria. Eu creio que foi o Espírito Santo que me inquietou para que a gente fosse fazer de novo os exames dele, né? Então, a gente fez os exames e o Guto está curado.
E o Guto, com quase 7 anos de idade, o Guto comeu ovo pela primeira vez e hoje a vida dele tá normal. As igrejas, eu me chamo Ana, sou mãe do Luca, esposa do Augusto. E eu queria só falar um pouquinho sobre o testemunho de cura do nosso filho, sobre o que esses 17 dias com ele no hospital fizeram. Quando meu filho foi para o hospital, eu lembro de ter entrado no carro e lá dentro eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Entreguei meu filho para Deus e disse: Pai, que seja feita a tua vontade, mas eu quero meu filho de volta. Eu no início era meio resistente com relação à nossa igreja. Eu ia, mas não estava firme ainda, porque eu não sei explicar. E com tudo que aconteceu, eu percebi que Deus falou comigo sobre uma coisa que eu falo com as minhas filhas, de que se tu não vem pelo amor, tu vem pela dor. Então ele estava usando o meu filho para me mostrar que eu iria para ele, né, e eu iria pela dor. Mas também fui pelo amor dos irmãos que nem conheciam a gente. Eu recebi vídeos no hospital que me fizeram chorar muito lá, mas não era tristeza, era uma alegria enorme, sabe? Eu senti o amor de Deus naqueles vídeos das pessoas na igreja orando pelas primícias e ali orando pela minha família, que eles mal conheciam, pelo meu filho, que eles mal conheciam. E ali eu senti o amor de Deus. Num vídeo também do Neném Jesus, o Caio, me emocionou muito aquele vídeo. E eu percebi que eu estava no lugar certo. Que não tinha outro lugar para mim. Que a família Aba era um lugar para mim pertencer, para minha família pertencer. Foi o dia que eu conheci o apóstolo Pedro Medina. Ele olhou para minha vida, me ofereceu um curso chamado Exousia, que é Palavra, Poder e Autoridade. E houve um destravar, abriu os olhos para as questões bíblicas, a questão do reino de Deus, a questão dos 5 ministérios. E passou a haver um fluir na minha vida, através da minha vida. Nas minhas pregações ficaram diferentes. E milagres começaram a acontecer. E as pessoas começaram a vir aos cultos. E não havia uma explicação, um entendimento do que estava acontecendo. A família Aba é composta não é somente por nossa família que está conosco, Pedro e a Sara, né, que são maravilhosos, mas a gente tem irmãos que são mais, irmãos que se achegaram tanto, que fazem parte das nossas vidas. Nesse dia do culto aqui na árvore, o Senhor falou muito forte ao meu coração que realmente aqui era um lugar de vida e aqui onde Ele nos levou a algo tão precioso, um filho. Ele estava nos dando muitos filhos, né? Que aqui estava começando uma igreja, a Igreja Família Aba.